Olá, eu me chamo Carlos Lourenço, sou aluno de Data Science do período 2022.1.b da Uninabuco. Este trabalho, da disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores, se propõe a explicar o que é e como funciona a CPU, que é um dos módulos integrantes da estrutura básica de um computador. Eu vou exibir aqui um slide que vai facilitar na compreensão dos conceitos que vão ser trabalhados hoje. CPU é a sigla em inglês para Central Processing Unit, ou Unidade de Processamento Central. É na CPU onde o computador faz jus ao seu nome, pois é nela onde são realizados a computação de cálculos aritméticos e processamento de dados e também processamento de instruções. Uma observação importante é que o público leigo costuma confundir CPU e gabinete. Em computadores pessoais, a CPU normalmente fica dentro do gabinete, mas não são a mesma coisa. Como a gente pode ver aqui nessa imagem ilustrativa, de um lado nós temos duas CPUs ou dois processadores, né, frente e verso. E do outro lado nós temos o gabinete, que é a caixa que comporta vários dispositivos importantes para o funcionamento do computador, inclusive a CPU. Mas não só ela, também memórias RAMs, fontes de alimentação, placa de vídeo, entre outros. A CPU é composta por três partes fundamentais: a ULA, unidade lógica aritmética, a unidade de controle, o C, e os registradores. A gente vai ver um pouco mais de detalhes sobre cada um deles. A unidade de controle, vamos começar por ela, porque ela é responsável por fazer a ponte entre a memória principal, a ULA e os registradores. Cabe à unidade de controle fazer o gerenciamento do fluxo de informações dentro da CPU. Então, ela é realmente assim, um gerente de fluxo dentro da CPU. A ULA, por sua vez, unidade lógica aritmética, ela é responsável por fazer os cálculos e os processamentos de dados. E os registradores são pequenos blocos de memória, memória instantânea, que ficam dentro da CPU. Eles são segmentados e podem armazenar uma variedade de tipos de informação, desde endereços de memória a resultados de operações que acontecem dentro da ULA. Ter registradores torna mais rápida a execução de programas. No início, eu falei que CPU era um dos módulos fundamentais do computador. Pois bem, nessa imagem aqui nós podemos ver os outros dois módulos que, junto com a CPU, fazem o computador funcionar. São eles a memória e as portas de entrada e saída de informação. Tudo isso é interligado via uma placa de circuito impresso chamada motherboard, ou placa-mãe. Vamos focar na CPU, que é essa estrutura aqui representada em verde aqui dentro, e a gente pode ver que tudo que entra ou sai da CPU precisa passar pela unidade de controle. E mesmo tudo que está lá dentro, para onde vai, da onde vem, o que calcula, o que não calcula, quais instruções devem ser executadas, são gerenciados também pela unidade de controle. Os cálculos e processamentos cabem aqui à ULA e o registro de informações importantes para os processos ficam nos registradores. Esses três módulos eles são armazenados através de uma placa-mãe, que pode ser representado aqui. Aqui é a representação da CPU, da memória principal e das portas de entrada e saída de informação. Isso tudo fica disposto em uma placa. No princípio, os processadores tinham um único core. Isso quer dizer que a ULA, a unidade de controle e os registradores se concentravam em um único chip. Atualmente, os processadores têm vários cores, eles são multicores, que são vários processadores dentro de um único chip, em vários núcleos. Isso permite que tarefas sejam executadas de forma paralela, aumentando o desempenho da CPU. Além desse agrupamento de cores, as CPUs contam com tecnologia em escala nanométrica na construção de seus circuitos integrados. Quanto menor os circuitos, mais rápidos eles conseguem ser. Aqui tenho algumas referências que eu usei para encontrar imagens ilustrativas e material de apoio
também. Por hora é isso. Eu espero que eu tenha atingido a missão de explicar como se dá o funcionamento das CPUs. Obrigado.